Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje foi indicado por um amigo meu que ontem estava conversando com ele e ele pediu para eu fazer esse tema. Então eu estou fazendo como um tema extra hoje, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de desejar a todos vocês um feliz 2021. Que nós possamos ter um ano de paz, um ano de realizações, um ano de muitas conquistas aí na nossa vida, tá bom? E o tema que ele me pediu foi o seguinte: como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, o quartzo rosa. Opção número 2, o quartzo verde. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que essa é a parte mais importante do vídeo. Não adianta o vídeo, a leitura sair linda se vocês se conectaram com a opção errada. Então façam a escolha com calma, tranquilamente, tá bom? Então vamos tentar descobrir como estava a energia dessa pessoa com relação a nós durante o Réveillon. Opção número 1, quartzo rosa. Opção número 2, quartzo verde. Lembrando que se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as filtragens necessárias para a realidade de vocês. Eu vou deixar meu telefone também no descritivo do vídeo. Quem se interessar por uma consulta particular somente na energia de vocês, entre em contato que eu passo as informações necessárias aí para vocês, tá bom? Então vamos lá. Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon? Opção número 1, quartzo rosa. Opção número 2, quartzo verde. Se conectem sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Eu aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha tranquilamente, tá bom? Então vamos começar para quem se conectou com a primeira opção, o quartzo rosa. Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon? Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon? Vamos tentar descobrir. Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon? Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon? Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do eremita. Aqui a grande maioria passou longe, né? A grande maioria estava afastada aqui. Por que eu falo isso? Porque a gente abriu com a carta do eremita. O eremita é uma carta que nos fala muito do quê? De saudade. Essa pessoa pensou demais em vocês, mas essa pessoa pensou sentindo muito a falta de vocês. O eremita sempre nos remete à saudade. O eremita é uma carta que nos fala da existência de sentimento, mas é aquele sentimento com saudade, aquela falta que vocês com certeza estavam fazendo para a pessoa. Tá? Agora vamos tentar descobrir a situação. Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon? Mostra pra gente. Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon? Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon, para quem se conectou com a primeira opção, o quartzo rosa. Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon? Mostra pra gente. Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon? Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon? Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon? Vamos tentar descobrir. Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon, para quem se conectou com o quartzo rosa. Cortando em 3, deck do meio, nós temos temperança, 4 de paus, 9 de copas, rei de espadas,
As de espadas e julgamento. Gente, a maioria, é óbvio que aqui se trata de uma tiragem coletiva, mas a maioria esmagadora que se conectou aqui se trata de relacionamento de outras vidas. Tá? Por que eu falo isso? Nós abrimos com a temperança e vem o julgamento também. Tá? Duas cartas que nos falam de ligações de outras vidas. Então aqui o jogo está muito forte para que a grande maioria se trate sim de relacionamento de outras vidas, tá bom? E a grande maioria aqui também não passou junto, estava separados. Ou estão brigados, ou por algum motivo aí não puderam passar juntos, né? Porque eu falo isso, a gente começou com a carta do eremita, que é uma carta que nos fala que existe sentimento, mas que existe também a saudade. A gente abre o jogo de vocês com a carta da temperança. A temperança nos fala assim, calma, as coisas estão se resolvendo, as coisas estão se acertando. Vocês não gostam quando sai a temperança, né? Porque a temperança é uma carta que é lenta, ela é demorada. A temperança nos fala das coisas acontecendo, mas de uma forma devagar, de uma forma lenta. Porque a temperança ela vem nos trazendo equilíbrio, ela vem nos trazendo harmonia, ela vem nos trazendo a solução de muitos problemas aqui. A temperança é uma carta que nos fala da própria espiritualidade nos ajudando, da própria espiritualidade trabalhando para que a gente consiga uma estabilidade, uma sustentação, uma realização desse sonho. A gente vem com o 4 de paus. O 4 de paus é uma carta que nos fala de estabilidade, é uma carta que nos fala de comemoração também. Aqui existe muito amor, e essa pessoa pensou em vocês com muito amor. Tá? 9 de copas, a carta do contentamento amoroso. É uma pessoa extremamente racional, é uma pessoa que, para ela, é muito difícil colocar, verbalizar tudo o que sente, porque essa pessoa vem marcada como um rei de espadas. Ponha para o seu gênero, tá? Nós estamos lidando com energias e não com sexo aqui. O rei de espadas é uma pessoa que é uma pessoa muito racional, é uma pessoa que coloca a racionalidade acima de tudo, sempre usando muito a razão para tentar resolver as coisas, né? Então é uma pessoa extremamente racional, é uma pessoa que pensa muito antes de fazer, é uma pessoa que muitas vezes tem muita dificuldade em demonstrar o que sente. Ela sempre tenta resolver todas as questões mais pelo lado racional da coisa, tá? Como eu disse, a grande maioria aqui está afastado, porque o eremita já nos fala de muita saudade, tá? No caso das pessoas que não estão afastados, a saudade é pelo fato de não ter podido estar com vocês nesse momento, porque a grande maioria aqui estava afastado durante o Réveillon. Mas nós temos um as de espadas e temos o julgamento, duas cartas que nos falam de recomeços, né? O as de espadas nos fala que vocês vão sentar e ter uma conversa, não é uma conversa romântica, é uma conversa esclarecedora. Uma conversa na qual se consiga colocar as coisas aí em pratos limpos, né? Vocês definirem o que vocês vão fazer para a vida de vocês. Uma conversa na qual vocês consigam colocar o que realmente vocês querem, o que realmente vocês esperam, o que realmente vocês podem vir a esperar e ter dessa relação. Seguido da carta do julgamento, que é a outra carta que nos fala de ligações de outras vidas, mas é uma carta que também nos fala de reconciliação. O julgamento nos fala aquilo que estava morto renascendo, aquilo que estava morto voltando à vida. Então aqui está muito forte para que vocês não estejam juntos, ou no caso das pessoas que estavam juntos, não tiveram a oportunidade de estar junto nesse momento. E isso provocou muita saudade, sim, porque essa pessoa está vibrando a saudade, o eremita, né? Queria estar com vocês, comemorando, festejando e principalmente compartilhando o amor. Gente, aqui tem muito sentimento envolvido, tá? Um 9 de copas. Tem sentimento, tem paixão, tem desejo, tem vontade, mas é uma pessoa racional, é uma pessoa que tenta colocar tudo muito pro lado mais mental da coisa, né? É uma pessoa que muitas vezes pode até passar um pouco de frieza para vocês, porque tenta racionalizar tudo. Então tenta jogar tudo muito para a razão antes de fazer as coisas, né?
Mas aqui existe muito sentimento, existe muito amor, existe muita paixão, existe muito desejo, existe muita saudade, essa pessoa vibrou muita saudade, tá? Ela estava vibrando muita saudade, acredito que ainda esteja. E vocês vão ter a oportunidade de um recomeço aí, ou de um encontro, no qual vocês vão conseguir ainda acertar essa situação, tá? Mas respondendo como estava a energia dele ou dela com relação a vocês durante o Réveillon, muita saudade, muito amor, muita vontade de estar com vocês, de poder festejar, de poder comemorar com vocês e muita paixão e muito desejo, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar a fazer o canal crescer e a melhorar. Vamos ver agora, para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo verde. Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon? Mostra pra gente, universo. Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon? Para quem se conectou com o quartzo verde. Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon? Vamos ver? Embaralhado. Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon, para quem se conectou com o quartzo verde. Nós temos o louco. Gente, o louco é aquela carta que nos fala de liberdade, das coisas soltas, das coisas leves. Vamos ver o que as demais cartas nos falam, mas pela energia do louco essa pessoa estava solta, essa pessoa estava livre, estava querendo curtir, querendo aproveitar, tá? Vamos ver o que o tarô nos fala da situação. Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon? Mostra pra gente. Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon? Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon? Mostra pra gente. Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon? Vamos ver. Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon? Vamos lá. Como estava a energia dele ou dela com relação a mim no Réveillon? Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, cavaleiro de paus, 2 de copas, 10 de espadas, o sol, 7 de paus e 7 de copas. Bom, vamos lá. A gente começou com a carta do louco. O louco é aquela energia solta, leve, descompromissada. É uma energia de liberdade, deixando as coisas fluírem, deixando as coisas acontecerem, tá? Aqui a grande maioria brigou, a grande maioria teve um rompimento. A gente tem aqui o 10 de espadas, né? O 10 de espadas é a carta que nos fala da dor do fim. Essa pessoa pensou em vocês, pensou até em se movimentar, pensou com muita paixão, muito desejo, muita vontade, mas essa pessoa ainda tem muitas dúvidas, tá? Existe amor aqui? Existe, e existe muito. Nós temos um 2 de copas, a carta de união de almas, de 2 corações batendo como se fossem um. Sentimento aqui existe, paixão existe muita também, desejo também. Porque nós temos aqui o cavaleiro de paus, né? O cavaleiro de paus é a carta da paixão, é a carta do desejo. Mas, gente, essa pessoa no momento, ou ela não quer, ou ela não tem condições de oferecer uma estabilidade e uma segurança. A gente começou aqui com a carta do louco. O louco é uma carta solta, uma carta de descompromisso, né? Na verdade. Porque essa pessoa não quer ou não pode oferecer nada sério, sólido e estável. A gente abre o jogo com um cavaleiro de paus. O cavaleiro de paus é aquele que é movido pela paixão, pelo desejo, pela vontade, pela intensidade. Mas o cavaleiro de paus, ele não oferece solidez. Existe sentimento? Existe. Mas cartas aqui que me remetessem à solidez, um relacionamento que vocês possam vir a ter um relacionamento sólido, sério, estável, isso eu não tenho aqui.
tá? Muita gente brigou e muita gente está sofrendo com essa separação. 10 de espadas, a carta da dor do fim, né? Ou seja, a gente lamentando, a gente sofrendo um término, um rompimento, esse tipo de coisa. Mas existe chances aqui de vocês de vocês se acertarem, de vocês recomeçarem uma relação aí. Nós temos aqui o Sol. O Sol é uma carta que nos fala muito de recomeços amorosos. O Sol é uma carta que nos fala que existe sentimento aqui. É um sentimento real, é um sentimento verdadeiro, sim. O Sol é fonte de luz, o Sol é fonte de calor, o Sol é fonte de vida. Mas aqui existem muitas dúvidas, existem muitos bloqueios, muitas pedras aí, né? No meio do caminho. Nós temos 7 de paus e 7 de copas. O 7 de paus é uma carta que nos fala muito da reatividade, da gente se protegendo, da gente não deixando as coisas fluírem, não deixando as coisas acontecerem normalmente. O 7 de paus é uma pessoa em frente a uma porta e essa porta está entreaberta. Ele está com um pedaço de pau, armado com um pedaço de pau, né, nas mãos, e 6 outras pessoas também armadas com pedaços de pau querem passar por essa porta. Seria muito mais lógico, a gente vai lá, abre a porta, passa todo mundo, ou a gente vai lá, fecha a porta e não passa ninguém. Não, mas essa pessoa deixa essa porta entreaberta e tenta controlar esse fluxo, tenta controlar essa passagem dessas pessoas por essa porta, que nada mais são do que as nossas emoções. Ou seja, essa pessoa tenta controlar muito o que ela sente, essa pessoa tenta controlar muito as emoções dela. Só que a gente não consegue controlar as emoções o tempo inteiro, né? Então essa pessoa um dia deixa passar um pouco, outro dia um pouco menos, outro dia um pouco mais, no outro nada. Ela tenta controlar o que ela sente. E existem muitas dúvidas aqui ainda. Um 7 de copas. O 7 de copas é a carta do e se. E se eu faço isso, e se eu faço aquilo, e se eu vou por esse caminho, e se eu vou pelo outro. Ou seja, essa pessoa não sabe ao certo como lidar ou como enfrentar direito as coisas. Justamente porque talvez ela não queira ou não possa nada muito sério no momento. O louco, né? O louco é aquele que preza pela liberdade. O louco, ele se joga, ele se solta, ele vive, ele aproveita, ele se distrai, mas o louco não oferece solidez. Então, o grande problema aqui, eu acredito que seja o seguinte: existe sentimento? Existe e existe muito. Sol com 2 de copas, é muito sentimento aqui envolvido. Existe muita paixão, existe muito desejo, o cavaleiro de paus e o 7 de paus. Desculpe, a grande maioria brigou, a grande maioria acabou aí essa relação, tá? Mas aqui tem muitas dúvidas, aqui tem muitos entraves, aqui tem muitos obstáculos aí para serem superados ainda. Como eu disse, pode ser por essa pessoa não querer nada sério ou por não ter opções de oferecer uma solidez aí para vocês. Mas como estava a energia dele ou dela com relação a vocês durante as festas, sentimento tinha, paixão tinha, desejo tinha, mas dúvidas e incertezas demais. E também a dor por um provável fim aí para a grande maioria. Tá? Então, pensou em vocês sim, com muito desejo, muita paixão, muito sentimento, mas com muitas dúvidas. Aqui, gente, as dúvidas imperam. Aqui existe muitas dúvidas e muitas incertezas com relação a essa relação, tá? Ou o que fazer, ou como se portar. Foi o que eu disse. Muitas vezes não é porque não quer, muitas vezes é porque não tem condições de oferecer uma estabilidade. Mas, sobretudo, é uma pessoa que está preservando a liberdade dela no momento. Então essa pessoa não tem condições hoje ou não quer hoje oferecer uma estabilidade e uma segurança, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar a fazer o canal crescer e o canal a melhorar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. E até a próxima, tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau.